o primeiro encontro de uma família? O parto, seja do primeiro filho ou dos irmãos que vierem depois, é sempre um momento único e cheio de expectativas. Um acontecimento que será relembrado e comemorado para sempre. Mas como a família vivencia esse momento? Quem participa? Que registros ficarão para contar essa história? E até que ponto a medicina vai interferir? São escolhas ou caminhos que farão parte dessas lembranças. E seja como for, o parto é sempre um espetáculo. Para essa conversa de hoje, nós convidamos a ginecologista e obstetra Liana Kozlinski, a psicóloga e enfermeira Marcele Zweiter e a mãe do Dom, Carla Coutinho, que compartilhou o nascimento do filho para inspirar outras mães. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no nosso programa. Falei corretamente os sobrenomes de vocês. Carla, eu queria começar com você. Você buscou um caminho para registrar esse momento com toda a pompa, né? Através de um programa de TV a cabo que você já assistia. Como é que foi essa decisão? A questão é essa. Eu já assistia e trabalhava na minha cabeça a ideia de ser mãe. E toda vez que eu assistia o programa, eu me sentia mais confortável com essa ideia, com mais coragem de ter meu filho. E, coincidentemente, ou não, né, ou era para ser, eu participava de um grupo na rede social onde eles publicaram que esse programa estava buscando novos personagens para a temporada. E aí eu mandei meu e-mail, uma pessoa contando uma história, que eles perguntavam como que você tinha planejado seu filho e o que você esperava. E a gente começou a conversar pelo e-mail, eles foram se interessando pela minha história, porque, infelizmente, a gente estava vivendo uma outra emoção não muito boa, que meu sogro estava enfrentando um câncer, e aí o gancho da temporada era Nasce um Pai, e aí eles linkaram com a ideia de que no momento que meu marido estava esperando um filho, ele sofria um outro momento, né, que era lutar também para a cura do pai dele. Então, montaram um roteiro, e tiveram outras histórias também nessa temporada, bem surpreendentes, assim, de luta, de conquista. Mas como é que foi esse momento, esse pensar que você estaria sendo televisionada e esse momento tão importante para a família faria ali parte de um programa? Se não existisse essa proposta de eu filmar para um programa, eu acredito que eu contrataria profissionais para ter esse registro do nascimento do meu filho. E quando eu lembrei que eu ficava no sofá assistindo e que eu seria o oposto daquilo, eu fiquei, assim, me senti até um pouco preocupada. Caramba, o que a gente vai colocar? Que história é essa que a gente vai contar? Porque eu queria que ficasse um produto final que, sei lá, que de alguma forma acrescentasse, impulsionasse, emocionasse, como aquelas outras histórias tinham me feito. Eu vou voltar para essa sua história daqui a pouquinho, Carla, até porque eu acho que a gente pensou também esse programa por conta de uma grande quantidade de pessoas que começaram a postar no YouTube também, né? Muitas vezes não é pela TV a cabo, mas pelo YouTube, né? E inspiram outras mães. Mas eu queria trazer a Marcele aqui primeiro. Você tem filhos com quantos anos hoje, Marcele? Eu tenho uma filha de 20 anos e uma filha de 23 anos. Como é que foi? Você registrou esses momentos? Não. Era bem diferente, né? Era muito diferente. Como é que foi o momento do parto das suas filhas? Eu entrei em trabalho de parto, fui para um hospital da rede privada do Rio de Janeiro, em Copacabana. Fiquei lá deitada na mesma posição, essa é a história da primeira criança. Fiquei deitada umas 8 horas na mesma posição, decúbito lateral esquerdo. Eu já era enfermeira obstétrica à época. Super conhecimento do que estava acontecendo, eu sabia, né? que naquele momento essa era a melhor posição para ficar, então eu fiquei lá naquela mesma posição, horas e horas. Recebi um procedimento... Acho que a Marcele está dando até uma dica aí para as futuras mamães. Tive né? lavagem intestinal, né, que é uma coisa que hoje não se faz, né, mas à época estavam começando a discutir que não devia mais fazer isso. Enfim, aí com 5 centímetros de dilatação fui para o centro obstétrico, recebi uma peridural e fiquei lá assistindo o meu próprio trabalho de parto. Eu era enfermeira de mim mesma, achei isso o máximo, achei isso fantástico, ser enfermeira de mim mesma. E no final da dilatação, com 10 centímetros de dilatação, teve uma desaceleração cardíaca, a criança começou a mostrar que não estava suportando o trabalho de parto. E eu fui operada e a Amanda nasceu por cesariana. É muito inusitado esse momento, né? A gente vai voltar para ele também, Marcele. Só uma nota, eu achei que estava tudo bem.
É E importante. contei para todo mundo, que foi muito legal, eu assisti eu mesma. Uma amiga filmou, né? Esse filme, o Mofo consumiu, eu não tenho mais esse filme, Olha ele só. acabou, né? A mídia também some. E eu só fui dar conta disso muito tempo depois. Uma história não foi fácil. É um momento que fica para sempre na memória, independente Mas a dos gente esquece registros, alguns né? detalhes, né? Agora, Lia, a Marcele Vai fazendo assistiu o seu outro sentido, parto, né? Como é que foi? Foi o segundo parto. O seu parto já foi um parto humanizadíssimo, né? O primeiro parto foi um parto normal, né? Enfim, tenho minha formação como obstetra, acompanhava parto, mas dentro dos moldes que a gente aprende na faculdade. A gente é muito intervencionista. Então, tive um parto nesses moldes. Eu cheguei no hospital com 8 centímetros, fiz uma analgesia, mas não sei se por receio, né? A Eliana é médica, é obstetra, o marido também é médico. Não sei se foi um excesso de anestesia, não conseguia, perdi o movimento das pernas. Então, ela nasceu, mas com epísio, cristeler, posição de litotomia. E foi um pouco chocante depois o pós-parto. Todas essas intervenções. Eu falei, será que a gente precisa passar por essas intervenções? Você se repensou como Eu obstetra? repensei toda a minha formação. Né? O que aconteceu com a minha formação? Por que a gente faz isso? Comecei a questionar as intervenções que a gente aprende. Está no livro que você tem as indicações, mas a gente acaba fazendo as intervenções de forma sistemática. Você aprende. Eu me lembro a primeira maternidade que eu trabalhei, toda gestante que entrava como acadêmica, era prescrição padrão, dieta zero, soro-ocitocina. Independente se a mulher está contraindo pouco, é necessário, não é? Então, o que está acontecendo? E eu comecei a descobrir uma outra visão da obstetrícia, que é a visão que a enfermeira obstétrica traz da obstetrícia de não intervenção, de respeito ao momento do nascimento, de privacidade, que é fundamental para o momento do nascimento, ainda mais para um parto normal. E fiquei balançada com aquilo e fora as intervenções outras que tiveram no hospital, de afastamento da minha filha de mim e falaram que era a rotina do berçário liberar a criança depois de 6 horas da manhã, minha filha nasceu às 2 da manhã, deram um complemento que não estava prescrito. Falei, eu não quero essas intervenções. Por mais que eu esteja com uma equipe bacana, que vá assistir um parto normal, onde eu tenha liberdade de ficar na posição que eu não quero essa intervenção de ir para o hospital. E optei por um parto domiciliar. E a Marcele foi uma das enfermeiras que estava presente no Marcele meu já parto. com toda essa vivência também, né? Aí eu acho interessante Muito até tempo trazer... depois. E aí, o que você levou dessa sua experiência do parto, que você leva, né? Mas, em especial, a gente está falando aqui com a Lia presente. O que você levou dessa experiência para a sua vida profissional depois, né? Depois da minha segunda filha, eu tive outra filha que eu internei no início do trabalho de parto e tive uma cesariana num tempo muito menor do que a segunda, né? Eu deixei a minha profissão. Essa história ela é tão violenta que me fez desistir de ser enfermeira obstétrica durante um tempo. Eu estudei psicologia, vim para a Fiocruz, fiz o mestrado no Instituto Fernandes Figueira, me submeti à psicanálise e eu pude recontar a história. Então, eu penso que a história ela sempre tem a oportunidade de ser recontada. Né? Daí o filme que fica na cabeça da gente, ele muda, né? Eu acho que isso tem tudo a ver com a nossa conversa, os registros. Os registros dos nossos partos estão na nossa mente e eles mudam. Até as imagens que a gente guarda, né? Elas ganham outros coloridos. Os personagens, eles mudam de importância na cena conforme a vida da gente vai passando. É diferente de uma imagem que foi captada e que virou um objeto estanque para sempre e nunca mais vai mudar. E até de quem está assistindo em casa também, né? Então, depois de muito tempo, voltei à vida da enfermagem obstétrica, né? Encontrei Heloísa Lessa, grande amiga, maravilhosa, companheira. Querida. E aí, encontrei a Liana, eu e Sabrina, na noite de trabalho de parto. É claro que isso tem uma construção prévia também, não é? Tem um período que é o pré-natal, com encontros. Eu já conhecia a casa da Liana, a filha da Liana, Você os também estava armários da envolvida Liana. com essa ideia, né, Eu já Marcele? sabia que a Liana fazia bolo muito bem e que ia ter um bolo para mim naquele dia. É muito diferente, né? É o contexto também. E aí, o que eu levei para a Liana? Eu levei a minha paciência, a minha
pouca expectativa do que ela fosse fazer e o meu estudo. E eu estudei tanto, eu e a Sabrina, que a gente sabia que a gente tinha que confiar na Liana. Às vezes o saber, ele atrapalha, porque ele racionaliza muito, né? E parir não é pensar. Parir é se deixar atravessar. Se você ficar pensando sobre cada detalhe do que está acontecendo, a sua razão toma conta da ação e a ação fica prejudicada. Eu não vou é? interromper a nossa conversa rapidinho, porque a gente precisa mostrar uma matéria, até para a gente alimentar essa nossa discussão, mas é só para a gente fechar esse bloco, eu acho interessante que você está colocando uma questão, Marcele, que é assim, é a própria profissional ali, que é mãe naquele momento, intervindo no seu parto, e o profissional que muitas vezes não tem esse olhar humanizado de saber que quem pare é a mãe, não é o parto, não é feito pelo médico, né, a mãe, pare naquele momento, ou seja, são intervenções diversas e, sobretudo, que a exposição ela precisa não intervir a esse modo, né? Ela precisa guardar as lembranças genuínas disso. No próximo bloco, a gente vai ver como foi o nascimento da Liz, segunda filha da Bárbara e do Leandro. E é depois de um rápido intervalo. Não sai daí. Estamos de volta conversando sobre o espetáculo do parto. No caso do nascimento da Liz, um espetáculo de olho na humanização. Essas imagens são do parto da Liz, que está aqui com a gente hoje com seus pais. Foi um parto muito especial, né? Foi. Conta pra gente. Foi incrível, porque desde o meu primeiro parto, eu lutei por um parto humanizado, que não pude concluir por várias questões médicas, médicos que não apoiam isso. Eu passei por diversos médicos e parei numa cesárea eletiva, sem a menor necessidade. E agora, com a vinda da Liz, foi transformador, porque eu batalhei por esse parto. Eu não tive nenhuma intervenção sem o meu consentimento. Eu acho que isso é o máximo da humanização. A Bárbara virou para a pediatra e perguntou para ela, mas qual é o seu procedimento? E ela disse, eu imaginei naquele momento que a gente seria vítima mais uma vez do ato médico e ela fosse dizer, olha, cara, aqui quem decide é a gente, a lista de procedimentos é essa e tal. Ela virou para a Bárbara e falou assim, olha, o meu procedimento aqui é aquilo que a gente pactuar, né? E Bárbara foi dizendo que não queria que eu colocasse o nitrato de prata. E ela foi explicando pra gente aspiração, por que não fazia, o que era procedimento, o que não era mais procedimento pelo Ministério e tal. Então teve um cuidado, inclusive, de não simplesmente dizer o que não iria fazer, mas explicar o que estava fazendo e o que não era necessário mais fazer. Nós fomos visitar a maternidade que a Liz nasceu. Ela é referência em parto humanizado no Rio de Janeiro. Como é que essa mãe chega aqui? O pré-natal de baixo risco, ele é feito nas unidades básicas de saúde e o pré-natal de alto risco, ele é referenciado para as unidades hospitalares. Aqui, por exemplo, a gente recebe somente as pacientes referenciadas do município que têm algum risco na gestação. A unidade está inserida num programa maior da prefeitura, que é o Cegonha Carioca. Como é que ele atua nessa unidade? Ele tem alguns objetivos. Tem a parte da ambulância do Cegonha. Quando elas precisam, elas ligam para esse telefone da ambulância e a ambulância busca essas mulheres na residência delas ou em algum lugar e levam para a maternidade de referência. E tem também essa aproximação da atenção básica com a atenção hospitalar. Então a mulher tem agendado sua visita e ela vem para a maternidade de referência dela para conhecer antes do parto. Vou falar um pouquinho aqui para vocês dessa mudança que ocorre na vida de vocês quando vocês engravidam. Existe um bate-papo durante essa visita e aí tem enfermeira obstetra, assistente social, psicólogo, nutricionista que tiram as principais dúvidas. E aí as medidas que a gente adota, pelo menos inicialmente, são as não farmacológicas para alívio da dor, desconforto. A gente orienta que uma mulher pode caminhar durante o trabalho de parto. Existem outros recursos, a bola, né? Massagem. A gente tem as enfermeiras obstetras que fazem.
Existe o cavalinho, o banho morno. A outra questão hoje da humanização do parto é a liberdade de escolha da posição no momento de parir. A gente intervém menos, entendendo que o trabalho de parto é um processo absolutamente natural, fisiológico. O trabalho de parto dura 34 horas. Não foi essa dor insuportável como todo mundo fala. Dói muito, não é romântico, não é leve. É um momento muito difícil, que passa muitas emoções, mas ele dura muito tempo. E em nenhum momento eu me senti apressada. Eu sentia que aquele quarto era meu, parecia que era um quarto da minha casa. E ela vai saber disso tudo? Quando Ela já sabe. Estamos de volta conversando sobre o espetáculo do parto. Comigo aqui no estúdio a Carla Coutinho, que compartilhou o nascimento do filho para inspirar outras mães, a ginecologista e obstetra Liana Kozlinski e a psicóloga e enfermeira Marcele Zweiter. Bom, gente, interessante que a gente trouxe um parto humanizado, um parto natural, né? E que vem sendo Há um ativismo forte em busca desse resgate, né, do parto cada vez mais humanizado, e até mesmo as mídias, a internet tem sido muito importante mesmo, e até a própria exposição na internet, né? Eu queria primeiramente saber com vocês, profissionais da área de saúde, qual é o limite dessa exposição, até que ponto essa exposição ela é ativista e em que momento ela passa a ser exibicionista, na opinião de vocês? Eu acho que atrapalha não é nem a questão profissional, atrapalha a mulher. O parto é um momento muito delicado, é um momento da mulher, não é do profissional. É a mulher que está ali, é a mulher que está passando pela questão toda hormonal, a mulher que está sendo inundada com ocitocina. E a ocitocina, como Michel Odan já dizia, é um hormônio tímido, é um hormônio muito íntimo, é o hormônio que você libera numa relação sexual. Então, eu sempre falo para a gestante a questão da filmagem do parto, você teria coragem de filmar como seria a sua relação com o seu marido, como uma filmadora, você sabendo que você vai estar exposto para quem quiser ver a sua relação sexual, você estaria tranquilo? Você teria a mesma relação com seu marido? Você relaxaria da mesma forma que você relaxaria para um momento tão íntimo com uma câmera ligada? O parto é a mesma coisa, é o mesmo hormônio que está atuando. A ocitocina, se você tem um observador externo, se você tem uma câmera, você perde a privacidade do parto. E para a mulher ter um parto tranquilo, ela precisa de privacidade. Uma das coisas Os teus partos não foram filmados, ou foram? Não, nenhum dos dois. A coisa mais importante para mim foram trabalhos de parto muito rápidos. E no meu parto domiciliar, a peça mais importante foi a tranquilidade que eu tinha. Eu não vi a Marcele. Eu vi a Marcele chegando na minha casa. Ela chegou num cenário totalmente anti-parto, luzes acesas. E eu preocupada, como que estava, como que não estava. Quando ela chegou, apagou as luzes, ligou uma velinha, que eu fiquei sabendo depois que ela ligou a velinha, apagou as luzes, que eu nem me dei conta que ela apagou as luzes. No momento que eu tirei os meus óculos e falei, eu preciso deitar, preciso ficar no meu canto. E ela respeitou, eu estava no meu canto, estava quietinha, só de vez em quando uma mão vinha me massagear, eu não sabia de quem era aquela mão, mas estava bom, estava ajudando. Mas foi o meu trabalho de parto, é o meu momento. E é um momento de um hormônio muito tímido, muito delicado, que qualquer coisinha vai interferir. Interfere, são trabalhos de partos mais longos, são as contrações que param de vir, são coisas que acontecem ao longo do trabalho de parto que vão atrapalhando. Agora, Carla, para você, ter esse momento registrado dessa forma, interferiu em alguma coisa? Você lembrou daquela câmera ali? Ela agora dizer também de tudo, claro, porque quando você se dava conta dessa câmera o tempo todo? Não, mas eu não quis aquilo. Estava claro para mim que era aquele cenário ali eu construí. Eu queria o meu marido, a minha mãe, e eu aceitei estar dividindo aquele momento ali que seria registrado e depois seria exibido. Então, na minha cabeça, como ela também citou, que a gente depois vai reconstruindo, vai recontando, hoje, após 1 ano e 1 mês, eu acredito sim que isso pode ter afetado a evolução do meu parto, mas eu tenho total... Está bem esclarecido dentro de mim que eu escolhi aquele cenário. E então, essa escolha é importantíssima, né? Aí o que eu coloquei na balança? Eu priorizei meu parto humanizado. O que eu priorizei naquele momento? Era todo um contexto que eu estava vivendo a partir do momento que eu descobri minha gravidez. Depois veio junto esse
convite, e junto a descoberta do câncer do meu sogro, e junto a proposta do roteiro, e junto aquilo tudo, a família toda dele de Belém assistiu isso tudo. Então, fortaleceu, contribuiu até para a recuperação do meu sogro. Ele viveu aquilo ali comigo. Ficou uma coisa... O foco do programa, se você assistir, não é mais o meu parto. É aquele momento da vida que a gente estava passando. Enquanto uma vida se constrói dentro de mim para vir ao mundo, enquanto uma outra vida está lutando para continuar no mundo. 1 mês e 15 dias depois, o programa foi exibido. Foi a estreia do programa. E eu estava internada com meu filho com coqueluche. Quando eu assisti o programa, eu falei, não estou acreditando que a estreia é hoje, eu estou aqui. Meu filho numa maca e eu aqui internada com ele. Quando eu olhei aquele programa, eu falei assim, eu passei por tudo isso, eu saí daqui. Eu tenho certeza que eu vou sair daqui com ele. E saiu, então, né? O programa ele teve vários sentidos para mim. E hoje assim, eu me emociono porque foi o meu momento. Se eu assistir ele hoje, ele já vai ter uma outra construção. Então, olhando isso tudo, a gente recebendo as mensagens e tudo, todo mundo compartilhando aquilo, a família do meu sogro assistiu o programa e assiste ainda, porque a temporada não para de passar, as pessoas encontram ele na rua. Como é que está seu tratamento? Você tá tudo bem? O Dom. Então, tivemos pontos positivos com isso. Pelo que eu estou entendendo, teve tudo de positivo, né, Carla? mas... Foi uma decisão sobre tudo. Isso. Deixa eu só trazer aqui para a Marcele, que eu estou vendo a Marcele ali querendo falar, até porque eu ia trazer mesmo para você, assim, Marcele, foi uma escolha da Carla, né? Assim, então. como é que é? Eu acho muito bacana isso que ela está falando, né? Mas veja, essa é uma história. É uma não história, é uma história. Isso. Uma história bonita, mas é uma história. É uma história. Quando a gente pensa em muitas histórias, isso fica diluído, né? Então, a minha história é uma, a da Liana é outra. Agora, vamos pensar na maioria das pessoas, não é? O cérebro da gente, quando está em trabalho de parto, o cérebro que tem que funcionar é o cérebro que funciona quando a gente está dormindo. É o cérebro que funciona quando a gente está transando. Não é o cérebro que funciona agora, que eu sei que tem uma câmera me olhando ali. Né? Eu estou aqui tentando dar conta de estar sendo observada, não é? Então, o que eu quero dizer com isso? Que mesmo quando a gente está numa situação em que a câmera ela está de maneira muito discreta colocada, o seu sistema nervoso não esquece que há um observador ali. Esse pedaço do cérebro que não esquece que há um observador ali, atrapalha o outro pedaço do cérebro que precisa que aquele racional adormeça. Entende? Então, a gente não dá conta do que está acontecendo, não é para dar mesmo. Mas o trabalho de parto, ele não é um atravessamento do corpo só, como a gente costuma ver. Quando a gente vê um vídeo, a gente vê um bebê saindo de uma vagina, ou a gente vê um bebê saindo de uma barriga, a gente está vendo um corpo sendo atravessado. Mas existe uma mulher sendo atravessada. O parto é o parto da alma, percebe? A alma, ela é sutil, ela não é visível, ela não é filmável, ela não é fotografável. Então, existe algo da sabedoria popular, da cultura brasileira de dar à luz, que aos poucos vai se diluindo numa mídia espetacular que meio que homogeneiza as mulheres, não é? Do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Brasília, católicas, evangélicas, budistas, protestantes. É importante trabalhar essa pessoas que não têm individualidade, crença né? religiosa, que vivem de uma outra maneira. Numa forma, É como se todas as mulheres fossem parir de uma determinada forma. Ou até que a gente Cada uma vai pudesse parir de um jeito, comprar, né? como se a gente pudesse comprar uma certeza de que vai ser bom, comprar uma segurança, pagar uma instituição que vai me deixar linda, que vai me trazer flores, ou que eu posso ter uma casa adequada. Às vezes a gente vai ver uma mulher
que quer ter bebê em casa, né, Liana? E fala assim, mas será que a minha casa dá? Será que meu banheiro é muito pequeno? E toda casa dá para fazer um parto humanizado? Claro. Gente, a gente saiu das cavernas, ninguém sabia como a gente paria. Toda mulher pode parir e toda E a casa nossa é uma casa espécie para se venceu a parir. corrida das baratas. Nós somos potentes, nós povoamos o planeta sem saber como isso acontecia. Não é mesmo? E a gente Então- acompanha parto em hospital também, em salas pequenas. Então, o que é menor do que uma sala de parto de um hospital? É uma casa de um cômodo, talvez tenha, com certeza vai ser maior do que uma sala de um hospital. Não, e a estrutura hospitalar nem sempre é segura. E dá problema no hospital também, né, gente? Na verdade, o parto é um ato humano, não é um ato médico. Acho que a luta total é essa, né? Quando for necessário, logicamente, a gente precisa da medicina. Mas acho que o foco é justamente trazer de volta esse empoderamento feminino, da capacidade da mulher. Parto é respeito, parto é silêncio, parto é penumbra, parto é respeito da equipe e a equipe sabendo que quem está no comando é a mulher. E conhecimento de seu a mãe. próprio corpo, sobretudo, né? Para poder tomar essa decisão de uma forma muito consciente, muito segura e tranquila, né? Para que esse parto seja Tem uma coisinha memorável. que eu gostaria de preciso dizer também. encerrar o programa, muito rapidinho. Tem que combinar com o bebê o que você vai fazer no dia que ele vai chegar. Não esquece disso. Essa. Tem alguém parindo, Maravilhosa mas tem pra alguém gente. nascendo. Tem Lindo, alguém chegando. muito bom. Não esquece Gente, desse muito detalhe. obrigada pela presença de vocês aqui. O tema é importante, é lindo, a gente vai voltar a ele, porque isso é um assunto super em família. Muito obrigada, tá, pela presença de vocês. E se você quiser compartilhar a sua história com a gente, é só entrar lá na nossa página no Facebook, mandar uma mensagem, uma sugestão de tema, um comentário. Você também pode rever essa conversa e todas as outras. Curte lá. E obrigada por acompanhar o nosso programa aqui pelo canal, pela internet ou um dos canais parceiros. Eu te espero na nossa próxima Conversa em Família. Tchau!